Saudações, queridos irmãos, graça e paz a todos vocês. Que privilégio poder estudar a Santíssima Palavra de Deus mais uma vez através deste canal. É um privilégio estar com vocês estudando a Santíssima Palavra de Deus. Agora vamos iniciar o nosso estudo, que tem como título a profecia de Ezequiel, capítulo 9. É uma tremenda profecia prestes a acontecer na casa de Deus. Por isso precisamos estudar, precisamos investigar a fundo esse assunto de Ezequiel capítulo 9, que é uma séria advertência para a igreja adventista, para o povo de Deus. É uma advertência. Deus quer que estudemos esse assunto a fundo. Qual é o contexto histórico de Ezequiel capítulo 9? Para isso, vamos em Ezequiel 1, verso 1 a 3. Ora, sucedeu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, enquanto eu estava entre os cativos, junto ao rio Quebar, que os céus se abriram e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, que era o 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, o sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e a mão do Senhor estava ali sobre ele. O contexto histórico de todo o livro, Ezequiel estava em cativeiro. Ezequiel estava na terra dos caldeus, que é Babilônia, na terra dos caldeus. Ezequiel não estava na Terra Santa quando recebeu a visão. Tudo que ele vai falar ali, o contexto histórico é isso aqui. Tá? Então a profecia de Ezequiel capítulo 9 não se cumpriu no tempo da destruição de Jerusalém, porque o próprio profeta estava já entre os cativos. Por isso a própria inspiração profética, no livro Testemunhos para Ministros, página 445, diz: esse selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. João fora também testemunha dessa tão assustadora revelação. Então a revelação que João teve sobre o selamento dos servos de Deus, que está em Apocalipse capítulo 7, Ezequiel viu em visão. E se o selamento dos 144.000, de Apocalipse 7, acontece depois da abertura do 6º selo, Apocalipse capítulo 6, verso 12, tá? Então, algo que acontece depois da abertura do 6º selo, e o 6º selo foi aberto depois do grande terremoto de Lisboa, O grande terremoto de Lisboa, que aconteceu em 1755. Então ainda estamos no período do 6º selo, quase entrando no 7º. Estamos nos últimos dias. Então, no mínimo, a profecia que Ezequiel teve, a visão que ele teve lá no capítulo 9, Ezequiel 9, era um evento que ia acontecer nos últimos dias, um evento escatológico. Não podemos fazer uma aplicação primária lá no tempo de Ezequiel e outra aplicação no final. Na verdade, não tem. O objetivo desse estudo é mostrar que Ezequiel 9 se cumprirá agora nos últimos dias. Não que se cumpriu, como alguns querem ensinar. Cumpriu lá atrás, no tempo da destruição de Jerusalém. Não tem como. Tanto assim, em outro livro, a voz da inspiração, a voz profética da igreja, diz, no livro Manuscript Releases, Manuscritos Inéditos, volume 1, página 260, diz assim: estudai o 9º capítulo de Ezequiel. Estas palavras se cumprirão literalmente, mas o tempo passa e o povo está adormecido. Estudai o 9º capítulo de Ezequiel, essas palavras se cumprirão literalmente.
Veja o tempo que é usado. Se cumprirão literalmente. Então, ela mesmo colocou a profecia de Ezequiel 9 em futuro, em tempo futuro, não que se cumpriram literalmente e voltará a se cumprir. Não é isso. Se cumprirão, ou seja, vai se cumprir literalmente, mas o tempo está passando e o povo de Deus, no qual se cumprirá a tremenda profecia, está dormindo. Gente, isso é muito sério. Então, se o povo está dormindo, precisa ser uma voz para acordá-lo. Deus tem que levantar mensageiros para acordar o povo dele que está adormecido, que está dormindo. Mas quem é que vai dar a mensagem? Quem é que Deus vai usar? Quem é que não está dormindo? Quem é que está com os olhos abertos para dar essa mensagem? E quem é que está dormindo? Aqui no texto vemos que o povo está dormindo. Em outro texto vamos ver também que não é só o povo comum, os leigos que estão dormindo, mas também os leigos juntamente com seus pastores. Veja que diz no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 337, diz assim: homens e mulheres estão nas últimas horas de graça, e no entanto são descuidados e ignorantes. E os pastores não têm poder para despertá-los. Eles próprios dormem. Pregadores sonolentos, pregando a um povo adormecido. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 337. Aqui vemos, em Manuscript Releases, que Ezequiel, Manuscript Releases, volume 1, página 260, que Ezequiel 9 está prestes a se cumprir, mas o povo está adormecido, está dormindo. Mas não é somente o povo, mas o povo juntamente com seus líderes. Eles também, os próprios pastores, estão dormindo. E pelo fato que quase ninguém está falando dessa terrível profecia, né? Uma profecia assustadora, como ele não diz aqui. João também fora testemunha dessa tão assustadora revelação. Então é algo assustador. E quase ninguém fala. Que você vai ouvir mais na igreja é missão, missão, vamos para a missão, missão. Bom, é bom pregar o evangelho, é bom cumprir a missão, mas também é muito importante advertir o povo da igreja onde Ezequiel 9 vai se cumprir. Gente, isso é muito sério. Então, se os próprios pastores estão dormindo, como diz aqui, e os pastores não têm poder para despertar homens e mulheres que estão vivendo nas últimas horas da graça, e são descuidados e ignorantes, e os próprios pastores não têm poder para despertar essas pessoas que estão dormindo, porque eles próprios dormem. Então Deus tem que levantar pregadores bem despertos, com os olhos abertos, com a mensagem de advertência, para não somente acordar os pastores, com a poderosa mensagem de advertência, mas também acordar os leigos. E assim, Deus vai selar aqueles que estão suspirando e gemendo. Mas como a maioria não vão querer acordar, vão querer dormir, então a profecia de Ezequiel 9 será algo muito assustador, muito terrível. Agora, vemos que Ezequiel profetizou sobre a casa de Israel e a casa de Judá, Ezequiel 9, verso 9. E você tem que entender que quando Ezequiel recebeu essa visão, a casa de Israel, que são as 10 tribos, já não estava mais na Terra Santa. Porque no ano 721 antes de Cristo,
A casa de Israel, as 10 tribos, dominada por Efraim, cuja capital era Samaria. Esse reino das 10 tribos foi destruído e conquistado pelo Império Assírio. Isso você pode conferir no segundo livro dos Reis, capítulo 17, 16, 17, né? E você vê que foi Senaqueribe, rei dos assírios, que conquistou a casa de Israel, ou seja, as 10 tribos. E no tempo quando Ezequiel recebeu essa visão, Ezequiel 9, a casa de Judá estava sendo levada para cativeiro. E ele mesmo era entre os cativos de Judá, Ezequiel capítulo 1. Ele mesmo. Enquanto eu estava entre os cativos de Judá. Os cativos. Sim, ele mostra, ele diz. Ok? Então, tanto a casa de Israel como a casa de Judá não estavam na Terra Santa quando ele recebeu a visão. E depois dos 70 anos, a casa de Judá voltou e reconstruiu Jerusalém. E depois permaneceram até a destruição de Jerusalém no ano 70. Certo? Permaneceram. A casa de Judá permaneceu, né, os judeus, né, permaneceu lá em Jerusalém até a destruição da cidade pelos romanos no ano 70. E daí, as 12 tribos, as duas casas, casa de Judá, casa de Israel, foram dispersas entre as nações. Tem um grupinho ali na Terra Santa, né? Que ainda estão supostamente esperando o Messias, né? Aqueles judeus incrédulos que estão lá, né? No muro das lamentações, orando, né? Mas a profecia não é para eles. Porque Tiago capítulo 1, verso 1, Tiago 1, verso 1, diz: as 12 tribos que andam dispersas no exterior, saudações. Então temos base bíblica, histórica e profética que as 12 tribos de Israel estão dispersas no exterior. E que a profecia de Ezequiel capítulo 9 é para a casa de Israel e a casa de Judá. Vamos ler o verso 9. Daí você verá que Ezequiel não estava se referindo ao seu próprio tempo. Não. Ele não estava se referindo a seu próprio tempo. Ele estava profetizando sobre a casa de Israel e a casa de Judá para um tempo futuro. Por isso, a própria Ellen White, inspirada pelo mesmo Espírito que inspirou Ezequiel, diz que a profecia de Ezequiel 9 se cumprirá literalmente, mas o tempo passa e o povo está adormecido. Qual o povo? O povo de Deus. Não somente o povo comum, mas o povo juntamente com seus líderes sonolentos. Ezequiel 9, verso 9 diz: então ele me disse, a iniquidade da casa de Israel, que são as 10 tribos, e de Judá, as 2 tribos, totalizando as 12, é excessivamente grande, e a terra está cheia de sangue, e a cidade cheia de perversidade, porque dizem, o Senhor abandonou a terra, e o Senhor não vê. Então você vê que Ezequiel 9, verso 9, aplica-se para as 2 casas. Está se referindo às 2 casas. Casa de Israel e casa de Judá. Certo? Agora em Apocalipse capítulo 7, você tem que lembrar que a profecia que está em Ezequiel 9 foi também revelada no livro da revelação, né? Que Apocalipse significa revelação, por isso em inglês não se fala Apocalipse, se fala Revelation. Porque Apocalipse significa revelação. Então o que o profeta viu em visão profética, não visão retrospectiva, irmãos, isso é muito sério. É que ele teve uma visão do que estava acontecendo lá com os judeus, lá em Jerusalém no tempo dele. Isso é totalmente fora do contexto do livro. Por isso, logo no início, ele diz assim: olha, eu estou cativos aqui, eu estou entre os cativos. Eu estou na terra dos caldeus, e os caldeus são os babilônios.
Eu sou na terra deles. E Deus veio e me deu a palavra. Ele deu até a data. Para que ninguém fique inventando, imaginando, ele deu a data. E depois ele diz, olha, essa visão não é para os judeus só, é para a casa de Israel e a casa de Judá, é para as 12 tribos. E visto que tanto a casa de Israel não mais estava na Terra Santa, como a casa de Judá estava sendo levada para a Babilônia, então lógico que eles não estavam se referindo aos judeus no tempo dele. Então a visão não foi uma visão retrospectiva, olhando para trás, mas foi uma visão profética olhando para frente. Sim. Gente, isso não é o irmão Leonel enganando vocês? É a própria Bíblia revelando e o Espírito de Profecia confirmando. Não é o Leonel enganando? Pelo amor de Deus. Ezequiel 9 não foi uma visão retrospectiva. Algo que estava acontecendo e o profeta olhando para trás. Não. É uma visão profética. Algo que ia acontecer. E que vai ainda acontecer, porque ainda não aconteceu. Gente, isso é muito claro. Mas que tal? Se um ancião ou um líder da igreja diz assim, a igreja diz que é assim, que era algo do passado. Fala para ele que você não segue igreja, você segue a Bíblia. Aliás, como adventista, nós seguimos à risca a primeira crença da igreja adventista, que diz que a Bíblia é a fonte autoritativa, é a fonte infalível, repleta de autoridade. Crença número 1 dos adventistas. A crença número 1 não diz siga a igreja, siga pastor. Vai lá na crença número 1, que diz que a Bíblia é a palavra infalível do Senhor Deus. E se a Bíblia diz, você tem que se curvar para ser salvo. Se curvar e obedecer, viver. Mas se você quer, rejeitar, quer seguir homens e tal, então você mesmo escolheu o caminho, né? Então Ezequiel 9 está se referindo às 12 tribos. Sim, a casa de Israel e casa de Judá. Essa é uma verdade dinâmica, uma verdade poderosa, uma verdade poderosíssima. Capaz de selar vocês, capaz de mostrar o que vai acontecer e como você tem que escapar e o que Deus vai fazer depois de escapar da matança. Sim, é o plano, é a agenda do Senhor Deus para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Desde a Associação Geral em Washington, Maryland, Maryland, Silver Spring, Maryland, até todos vocês espalhados no mundo inteiro. Aqui no Brasil, outros países, né? Aqueles que vão ouvir esse áudio nos países de fala portuguesa. Ok? Mas será que tem uma relação entre Ezequiel 9, verso 9 com Apocalipse 7, verso 4? Claro, vamos confirmar essa relação. E eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Quais são essas tribos? De Judá, 12 mil selados. De Ruben, 12 mil selados. De Gade, 12 mil selados. De Azer, 12 mil selados. De Naftali, 12 mil selados. De Manassés, 12 mil selados. De Simeão, 12 mil selados. De Levi, 12 mil selados. De Issacar, 12 mil selados. De Zebulon, 12 mil selados. De José, 12 mil selados. E de Benjamim, 12 mil selados. Totalizando 144 mil selados. Da casa de Israel, as 10 tribos do passado lá. E da casa de Judá, as 2 tribos também do passado. Essas tribos que andam dispersas no exterior, espalhadas no mundo inteiro. Então o selamento de Ezequiel 9 não está se referindo a esses judeus lá. Não, porque, enfim, eles estão bem longe da verdade. Bem longe mesmo. Ezequiel 9 é para você e eu. Você que cremos nas profecias bíblicas. Nós que temos o espírito de profecia. Glória a Deus por isso. Que privilégio. Amém? Então Ezequiel 9, verso 9, diz a mesma coisa com Apocalipse 7, verso 4, gente. É bem simples. A iniquidade da casa de Israel, 10 tribos, e de Judá, as 2 tribos, né? É grande. Aí Apocalipse 4 diz assim, olha, aqueles que vão ser selados vão ser das 12 tribos de Israel. Então haverá
selados das 12 tribos e haverá uma grande quantidade de mortos também das 12 tribos. Alguns serão selados e outros não. E algum vai dizer, irmão Leonel, essas tribos são literais? Não, existem, né? A Bíblia diz que estão espalhadas, né? Espalhadas. Espalhadas não quer dizer extintas. Eu ouvi alguns teólogos querendo, né, inventar alguma coisa na Bíblia, dizendo que as tribos de Israel, especialmente as 10 tribos que dominavam Samaria, são extintas. E infelizmente, já vi isso. Infelizmente. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que estão espalhadas. Ezequiel 36, Tiago 1, verso 1, Zacarias capítulo 2, Isaías capítulo 11, enfim, a Bíblia inteira. E o próprio Gênesis capítulo 28, que diz que a tua semente será, tu espalharás ao norte, ao sul, ao sul, ao ocidente, ao leste, todo. Deus falando com Jacó, que Jacó ia se espalhar nos 4 cantos da terra. Deus não diz que Jacó ia se extinguir. E não, isso é tão antibíblico dizer que as tribos de Israel foram extintas. Isso é tão antibíblico que dá pena ouvir isso de alguém que estudou a Bíblia. Dá pena. Porque desde Gênesis diz assim, tua semente vai ser como o pó da terra, como a areia do mar. Tua semente vai ser... A Bíblia nunca diz, Jacó, tu vai ser extinta. Jacó, tu vai ser extinto. Tu vai deixar de existir. A Bíblia nunca fala isso. Até em Romanos, que embora que os filhos de Israel serão como a areia do mar, o remanescente será salvo. Não diz que os filhos de Israel vão ser extintos, não, vai ser como a areia do mar. Então, de todos os povos que existem na terra, do Brasil, da Argentina, Estados Unidos, Canadá, Haiti, República Dominicana, África, Ásia, Oceania, enfim, de todos os povos, lógico, a semente de Jacó está espalhada em todos os cantos. Leia Gênesis capítulo 28, o sonho que Deus deu a Jacó, logo quando Jacó estava fugindo do seu irmão Isaú. De seu irmão Isaú. Tu vai ser espalhado, tu espalharás ao norte, ao sul, ao ocidente e ao leste, nos 4 cantos da terra. Nada de extinto. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. E se alguém te tá dizendo isso, diz assim, você precisa ler tua Bíblia melhor, tá? Vai lá a Bíblia. Aliás, a Bíblia é o livro do povo de Israel. O Israel de Deus, você e eu. Amém? É a nossa Bíblia, é a nossa história. Nós que cremos. Glória a Deus por isso. Agora vamos ler alguns versos do capítulo 9 de Ezequiel. Vamos ler alguns versos. Então me gritou aos ouvidos, com grande voz, dizendo, fazei chegar os intendentes da cidade, e cada um com suas armas destruidoras na mão. E eis que vinha 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com sua arma, com a sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E chamou, e clamou ao Senhor, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse-lhe ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, não pobre vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Misericórdia. Verso 7. E ele lhes disse, profanai a casa, e enchei os átrios de mortos. E eles foram, vai adiante. E eles foram e feriram na cidade. Terrível. Algo literal, né?
profanai a casa, enchei os átrios de mortos. Misericórdia, Senhor. Vai adiante. Eles foram e mataram na cidade. E sucedeu que, enquanto eles os estavam matando, olha só a palavra que está usando aqui, hein? Sucedeu que enquanto eles... Quem é que está matando aí? Primeiro, um sela, aquele que tem o tinteiro de escrivão à sua cintura, né? O anjo selador passa pela cidade e sela, né? E verso 2 fala dele. Entre eles um homem vestido de linho, com tinteiro de escrivão à sua cintura. Ele vai e marca, certo? Aí você vê que Deus vem até a entrada da casa, da igreja. É uma visita do Senhor à sua casa, à sua igreja. Jesus estará invisivelmente ali. Ninguém o verá, mas todo mundo vai sentir o efeito. Claro, os selados vão ser livrados, cantarão aleluias a Deus, glória ao Senhor Jesus, porque escapam pela sua misericórdia e pela sua misericórdia a bondade de Deus e também por obedecer à sua vontade, por fazer a sua vontade, né? Os obedientes serão livrados, salvos, e vai ser um dia muito triste, muito terrível para aqueles que não querem nada com Deus. Ok? Então no verso 4, quem é que vai selar? O anjo com tinteiro. Vai selar quem? Quem está suspirando e gemendo por causa de todas as abominações praticadas na casa de Deus, na sua igreja. E depois Deus vai dar ordem aos outros, os outros com as armas destruidoras na mão. Passai após ele pela cidade e feri. Não poupe vosso olho, nem vos compadeçais, não tem de pena. Por que Deus diz assim, não tem de pena? Porque no verso 6 vai ver quem é que vai ser mortos aí. Primeiro, matai velhos, o número 1. Jovens, número 2. Virgens, se há moças ainda que não casaram, número 3. Meninos e mulheres até exterminá-los. Na versão em inglês, diz assim, little children, crianças pequenas. Então as mães que não suspiram nem gemem, as mães não convertidas na casa de Deus, que não ensinam as coisas certas para seus filhos pequenos, que ainda dependem dela para ser salvo, né? Porque os crianças dependem mais da mãe, porque é a mãe que passa mais tempo, né? Mas também do pai, né? Que tem que dar o exemplo, né? Então aqui ela relaciona as crianças pequenas e mulheres. Crianças pequenas, na King James Version, no português também dizem crianças pequenas, e no inglês mesmo dizem little children. Então crianças pequenas que dependem das mães, as mães que não são seladas, então não vão poder salvar as suas filhas, os seus filhos, as suas crianças pequenas. Né? Não estou falando dos jovens já que tomam decisão, que podem tomar decisões, porque tem aqui os jovens, virgens, crianças pequenas e mulheres. Então, o anjo que vai destruir esse povo não selado na casa de Deus, poderiam ter pena de ver até os idosos, os velhos, mas não são velhos que não queriam nada. Velhos que estavam na igreja, mas não estavam convertidos. Eles bem sabiam como era a igreja uns 50 anos atrás, uns 30, 40 anos atrás, como era a igreja e como está hoje. Eles sabiam, mas não fizeram nada. Eles sabem como era antes. E vem que o mundo está penetrando cada vez mais na igreja e não fazem nada. Então, por isso, Ezequiel, os anjos que vão destruir os ímpios na casa de Deus receberam a ordem de não ter pena, não vos compadeçais. Já não tem pena. Mesmo que seja um velho, se não for selado, tem que destruir. Isso dá pena. Até eu estou falando isso, mas com o coração... Irmãos, eu não tenho prazer em falar isso. Eu não sou um psicopata. Falando isso, rindo ou com prazer, isso seria um doido, um maluco. Um psicopata. Nós não somos psicopata. Mas não podemos calar
não podemos fechar a boca. Temos que falar que se os velhos hoje, os adventistas velhinhos, idosos que estão na igreja, que sabem como era a igreja, e hoje vê o que está acontecendo na casa de Deus, não fazem nada. Eles eles até têm prazer e até praticam algumas das abominações praticadas na casa. Então eles não vão ser selados. Porque para ser selados, para serem selados, eles têm que estar suspirando e gemendo por causa de todas, não algumas, todas as abominações que se cometem na casa de Deus. E se não fazem isso, se eles fecham os olhos, se eles têm medo, se eles se acovardam, se sentem ameaçados, se eu falar, eu vou ser disciplinado. Se eu falar, eu não vou mais pregar. Se eu falar, o pastor não vai mais querer saber de mim. Então, se eles são assim, então realmente não vão ser selados. A mesma coisa para os jovens, as virgens, as crianças pequenas e até as mulheres. E por isso Jesus diz assim aos anjos: não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos, jovens, virgens, meninos, crianças pequenas e mulheres. Velhos, jovens, virgens, crianças pequenas e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis e começai pelo meu santuário. Tem que começar pela igreja, começar pelo meu santuário. E eles começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Os primeiros a cair na destruição de Ezequiel 9 são aqueles que hoje estão a cargo da casa, estão diante da casa, mas eles não advertiram, não falaram ao povo, então eles vão ser os primeiros a cair. Os homens mais velhos, homens de experiência, homens que estudaram durante anos e anos, homens que têm PhD na Bíblia, ou sim, grandes teólogos, grandes pregadores famosos, sim. Infelizmente, a maioria deles, eles não querem pregar Ezequiel 9, porque sabem que pregando Ezequiel 9, já a fama vai cair a fama vai para o chão, ninguém mais vai convidar, ninguém mais vai dizer, que grande pregador, que grande pastor, eu amo esse pastor, eu gosto dele. Porque geralmente o povo gosta, né, dessas pregações de autoajuda, aquelas pregações, né? Mas quando começar a pregar forte, aí, né? Você sabe como que é, né? Começar a pregar forte, de forma incisiva, mostrando que Deus é amor, é 100% amor. Mas também Deus é justiça, Deus é juízo, Deus é fogo consumidor também. E Deus ama tanto você que você está nessa sala, ouvindo este áudio, para ser selado. Esse é o amor de Deus. Ele adverte e diz assim, filho, esse é o caminho. O caminho é esse. Tem que andar. Porque vai chegar um tempo quando eu vou dizer basta. Não mais abominações na minha casa. Não mais abominações. Não mais coisas erradas na minha igreja. Basta. Chega. Aí quem não for selado será destruído. E tanto assim, a ordem é tão assim forte e incisiva, Deus diz assim, profanai a casa. Vai lá, profane a casa. Encher os átrios de mortos. Qual é a cena? A cena é o seguinte: a destruição começará com grandes líderes. E de repente isso estará em todos os noticiários. Sim, todos os noticiários. O que está acontecendo com a casa de Deus? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí o povo, de forma improvisada, vão estar correndo nos templos, nas igrejas, nas casas de oração, pedindo, Senhor, perdoa, Senhor, por favor, não faça isso, Senhor, será que Ezequiel 9 realmente está acontecendo, Senhor? Mas lembra a ordem do verso 5? Não poupe vosso olho, nem vos compadeçais. Aí vai dizer, enchei a casa de mortos. E antigamente, não era permitido entrar com mortos no templo. Um cadáver contaminava ritualmente, cerimonialmente, contaminava a casa. Não podia entrar com mortos aí dentro. Mas o povo estará lá, então, estando lá, o anjo vai passar e vai matá-los. Porque não terão selo, não foram selados.
enchei os átrios de mortos. Ou seja, são muitas pessoas que vão morrer. Muitas pessoas na casa de Deus que não vão subsistir. Oh, sim, meus queridos, que tristeza tão grande. E sucedeu, verso 8, Ezequiel 9, verso 8. E sucedeu que, enquanto eles os estavam matando, e eu fui dejado, caí sobre minha face e clamei, e disse: Ah, Senhor Deus, destruirás todo o resíduo, ou seja, o remanescente, né? Todo o remanescente de Israel, no derramar a tua fúria sobre Jerusalém. Senhor vai matar todo o povo remanescente? Todo o remanescente de Israel, todo o povo remanescente? Derramando a tua fúria sobre Jerusalém? E qual foi a resposta? Então ele me disse: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, e a terra está cheia de sangue, e a cidade está cheia de perversidade, porque dizem: o Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. Porquanto a mim, meu olho não poupará, nem terei pena, mas eu recompensarei o caminho dele sobre sua cabeça. E eis que o homem vestido de linho, que tinha o tinteiro ao seu lado, reportou ao assunto, dizendo: eu tenho feito como tu me ordenaste. Então, Senhor Deus, eu fiz como o Senhor me mandou. Eu fiz como o Senhor me mandou. Selei aqueles que estavam se suspirando, e meus companheiros anjos, com as armas destruidoras nas mãos, mataram os que não foram selados. No livro Materiais de Ellen G. White, sobre 1888, na data de 27 de outubro de 1894, 130 anos atrás, diz assim: nós estamos entre os perigos dos últimos dias. O tempo logo virá, quando a profecia de Ezequiel 9 será cumprida. Será cumprida. Essa profecia deveria ser estudada cuidadosamente, porque se cumprirá a letra. Estudai também o 10º capítulo, que representa a mão de Deus como no trabalho, trazendo um método perfeito e funcionamento harmonioso em todas as operações dos seus instrumentos preparados. O 11º e o 12º capítulo também deveriam receber atenção crítica e cuidadosa. Estas profecias devem ser estudadas de joelhos diante de Deus. The Ellen G. White 1888 Materials. Materiais de 1888. Página 1303. Que é uma profecia que devemos estudar de joelhos. Enquanto Deus está dizendo: estudem Ezequiel 9, se preparem para escapar o juízo. Ô pastor, ô ancião, prepara a minha igreja para escapar de Ezequiel 9. A maioria está dizendo: não, irmão. Não é assim, não é bem assim. É lá atrás, só algo talvez que vai acontecer nas pragas. No momento, nada. Ou seja, lá atrás, com Babilônia, com Nabucodonosor, ou talvez nas pragas. Ou seja, no momento, nada. Podemos continuar dormindo, né? Por assim dizer. Mas que diz a palavra de Deus? Que diz o Espírito de Profecia? É algo que devemos estudar. Enquanto Ezequiel diz que o povo mesmo diz: o Senhor abandonou a terra. O Senhor não vê. Ezequiel 9, verso 9. De tanta abominação, de tanta fornicação, adultério, roubo, falso testemunho, todo tipo de coisa, mentiras, perseguição desnecessária, tirando a liberdade religiosa dos irmãos de poder estudar. E se você exerce a tua liberdade religiosa de investigar e crer no que diz a Bíblia, o Espírito de Profecia, você se torna alvo na própria igreja para ser perseguido. Sim, não prega mais, não é mais membro. Essa é uma das piores abominações na própria igreja do Senhor, além das outras que os nossos olhos não veem. Que ele vai dizer que são as piores, o que você não vê. Os piores testemunhos para a igreja, volume 5, que vai falar sobre o selo de Deus vivo. Ela diz que o que vai provocar mesmo Ezequiel 9 são as abominações que você e eu nem imaginamos que dentro da casa de Deus irmãos adventistas estão praticando.
sendo membro, ou líder, ou ancião, sei lá. Sim. Então Ezequiel 9 vai se cumprir? Sim. Vai cumprir-se. A letra, como diz aqui, será cumprida ao pé da letra. Ao pé da letra, como você está lendo. Logo, logo, Deus vai intervir na sua amada igreja. A igreja adventista do sétimo dia que recebeu essa mensagem da Bíblia e do Espírito de profecia. Vai acontecer. Não vai na historinha de pastores, de anciãos, dizendo que não é bem assim, não vai se cumprir desse jeito. Ou você obedece o que está escrito e escapar, ou obedece o que diz homens para te, passar a mão na tua cabeça, dizer assim, siga dormindo aí, Deus é amor, Deus não vai fazer isso. Imagina, Deus faz uma coisa dessa na sua igreja, isso é impossível. Impossível? Você esqueceu como Deus tratou o seu povo lá no passado, quando o povo se rebelava contra Deus, quando o povo abandonava o Senhor? Você lembra o que aconteceu na destruição de Jerusalém? Quando o sangue corria como um rio nas ruas de Jerusalém? Como milhares e milhares morriam de forma horrível pelos romanos? Porque Deus tirou a proteção e Satanás veio e fez a festa? Você se lembra disso? Deus não muda. Deus primeiro manda advertir você, pastor, você ancião, você simples membro, você que faz parte dessa igreja. Deus está dizendo, olha, vou fazer isso. Não importa se a associação geral não prega assim, mudou as coisas, não é bem assim. Não importa o que eles dizem. Importa o que diz a Bíblia. Que diz a Bíblia? Poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Cumpre saber o que diz a Bíblia. Ponto final. Não cumpre saber o que diz pastor, o que diz ancião. Se o que ele diz está em harmonia, amém. Se o que ele diz não está em harmonia, está contradizendo a palavra de Deus, pega tudo o que está dizendo que não está em harmonia, coloca no lixo, porque é o lugar desse aí. Palavras, ensinamentos que não tem embasamento bíblico, coloca no lixo. Não vale a pena ouvir. Não vale a pena. Vai te levar para a destruição, igual os judeus colocavam as palavras de Jesus no lixo, seguindo líderes. A maior parte deles. E que foi o resultado? Uma terrível destruição. Terrível, horrível destruição. Quer ser salvo? Você quer ser salvo? Obedeça a Bíblia. Obedeça a palavra de Deus. E vai ser selado. Mas quer ser destruído? Então começa a dizer que Ezequiel 9 não tem nada a ver contigo. E eu vou ver se você vai ser selado. Vai ser selado nada. Nada. Oh, meus queridos. Ezequiel 9 é o selamento dos 144 mil. E a destruição de todos os acãs que fazem parte da igreja do Senhor hoje. Falando de Ezequiel 9 e relacionando o assunto de Ezequiel 9 com o selamento dos 144 mil, vamos ler outro texto. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 266, diz assim: o verdadeiro povo de Deus, os que possuem o espírito da obra do Senhor e levam a sério a salvação das pessoas, verá sempre o pecado em seu caráter real maligno. Estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus. Em especial, na obra final da igreja, no tempo do selamento dos 144 mil, que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus, sentirão muito profundamente os erros do professo povo de Deus. Isto é fortemente salientado pela ilustração do profeta da última obra, na figura dos homens com armas destruidoras na mão. O homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266.
Nesse trecho aqui, nessa página, vemos que a obra final que Deus vai fazer em favor da sua igreja é o selamento dos 144 mil, em especial na obra final da igreja. Mas no original, em inglês, diz assim, for the church. The closing work for the church. Ou seja, para a igreja. Aqui se traduziram em favor, se traduziram na obra final da igreja. Mas na verdade seria na obra final em favor da igreja. É for the church. Ou seja, na obra final para a igreja, em favor da igreja. Ou seja, não é a igreja que vai fazer, não é a obra final da igreja, é a obra final for the church, é a obra final para a igreja. É Deus que vai fazer para ela, não ela fazendo por si. Nós sabemos que nossa obra, a obra da igreja é pregar o evangelho, anunciar, é a obra da igreja. Mas o selamento não é a obra da igreja, é a obra para a igreja. Ou seja, é a obra for the church. Isso está no original. E eu já provei para vocês também, lendo o original e ao lado coloquei o português. Sim. É a obra final para a igreja. Deus vai selar os seus 144 mil adventistas na própria igreja adventista. Não fora dela. Mas Satanás sabe que os selados estarão na igreja, dentro da igreja. Ele está fazendo tudo para tirar-nos da igreja. Com perseguições, com boatos, com todo tipo de coisa, dizendo que você não é mais adventista, tu prega Ezequiel 9, é coisa dos davidianos, e tu tem que sair da igreja. Aí eles fazem reuniões e reuniões, comissões dominadas por demônios, estão tirando os nomes daqueles que estão abraçando a poderosíssima mensagem do selamento. Porque são comissões que não vêm para exaltar Jesus e a sua palavra. São comissões que vêm para excluir aqueles que creem, aqueles que têm a implícita fé na primeira crença da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que diz a Bíblia é a fonte da autoridade, né? Está repleta de autoridade. Sim, a Bíblia, palavra de Deus. Se você crê totalmente no que diz a Bíblia, e se tua crença da própria Bíblia contradiz algum ensinamento de um líder, então espera aí. Aí, de repente, vão esquecer da crença número 1 e vai dizer você não é mais adventista. Eles vão fazer tudo para tirar teu nome, mas você tem que lembrar. Lembra desse texto aqui. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266. Diz em especial, na obra final for the church, na obra final para a igreja, não da igreja. Não é a igreja que vai fazer, é Deus fazendo para a igreja, em favor da igreja. For the church, para a igreja. Oh sim, meus queridos. Não é o homem, não é Leonel, não é o pastor, não é o ancião que vai fazer, é Deus fazendo. Porque é Deus que sabe realmente quem é quem são os verdadeiros adventistas, quem são o joio de Satanás na própria igreja. É Deus que sabe. Não é porque alguém prega bonito, alguém é vegetariano, e vai ser selado. Não, Deus que lê o coração. Deus que lê, então é Deus que vai fazer para a igreja, for the church. E diz que a obra final, ou seja, na reta final, Deus vai selar os seus 144 mil na igreja adventista do sétimo dia, acima de demônios, acima de pastores irados, acima de Satanás, acima de anciãos que dizem, não é assim, não é bem assim. Oh, Deus vai prevalecer e a verdade vai triunfar e o seu povo vai ser selado e Satanás desmascarado e a mensagem vai triunfar gloriosamente no mundo inteiro, porque são os 144 mil, são selados antes do decreto dominical. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 152. Eles são selados antes. São eles que vão dar essa mensagem. Oh, Satanás não quer isso. Se tem uma coisa que Satanás odeia, é que os 144 mil sejam selados. Ele odeia. Ele vai fazer tudo para que você não seja selado. Mas Jesus já está fazendo tudo para que você seja selado. E quem vai vencer é Jesus. E Satanás vai ser derrotado.
Satanás e todos aqueles que se prestam a obedecer à voz satânica serão todos derrotados e destruídos. Não tenham medo. Avancem, avancem, avancem triunfalmente a nossa vitória. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não cairá, vencerá com o selamento dos 144 mil. A cabeça de Satanás vai ser finalmente e eternamente esmagada com a última mensagem. Já o trabalho da cruz provou que Jesus é o vencedor, que Satanás vai ser totalmente derrotado. Em outro trecho ela diz: isto é fortemente salientado pela ilustração do profeta da última obra. Mais uma vez ela diz última obra. Closing work. Final work. Última obra, última obra. E qual texto ela usa para essa última obra? Essa última obra em favor da igreja não é Mateus 24:14? Mateus 24:14 é a obra da igreja. Pregação do evangelho. Lógico, acompanhado pelo poder do Espírito Santo. Mas a última obra em favor da igreja, ou para a igreja, é Ezequiel 9, verso 4. Ele não está dizendo isso? Isto é fortemente salientado pela ilustração do profeta da última obra, na figura dos homens com armas destruidoras na mão. O homem entre eles estava vestido de linho com um tinteiro de escrivão à sua cinta, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então a última obra em favor da igreja do Senhor é Deus selando os seus 144 mil que suspiram, que gemem, que estão sendo perseguidos. Na verdade, Satanás quer tirá-los da igreja, quer mantê-los fora da igreja, mas Jesus está mandando: vocês têm que ficar. É teu lugar. É teu lugar, é tua casa. Casa do teu pai. Casa do teu pai. Casa do teu pai. O joio não são meu. O joio não. O joio é de Satanás. Você selado, você é de Jesus. E morri por essa igreja. Eu dei minha vida pela minha igreja. Satanás não. Então você quer abandonar a igreja adventista? Ou você vai sair porque um pastor não gostou de ti mais? Não quer mais saber de ti? Tu quer sair por causa disso? Não. Você vai ser um dos selados se permanecermos fiéis até o final. Vamos participar dessa última obra. Ezequiel 9:4. Agora, será que você crê nisso aí? Não, eu não creio porque não aprendi assim, não é bem assim, tenho medo. Tu tem medo? Medo de quê? Você tem medo da palavra de Deus? Tu tem medo de Jesus? Não de mim, porque quem sou eu? Eu não sou nada. Eu sou papagaio de Ellen White da Bíblia. Eu estou somente repetindo o que está escrito. Eu estou somente repetindo o que está aí. Então não são minhas palavras, palavras de Jesus. Você crê em Jesus? Você crê na sua palavra? Aliás, você crê na primeira crença da Igreja Adventista? Crença número 1, que fala que a Bíblia, que tem a palavra final, é o revelador das doutrinas. Você crê nisso aí? Continuando com o texto. Continuando com o texto aqui. O selo aprovador de Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 267. Quem subsiste no conselho de Deus a esse tempo são aqueles que, por assim dizer, desculpam os erros entre o professo povo de Deus e murmuram em seu coração, se não abertamente, contra os que reprovam o pecado. São aqueles que tomam atitude contra eles e se compadecem dos que cometem erro. Não, absolutamente. A menos que eles se arrependam e deixem a obra de Satanás em oprimir os que têm a responsabilidade da obra e em suster as mãos dos pecadores de Sião, jamais receberão o selo aprovador de Deus. Cairão na destruição geral dos ímpios, representada na obra dos 5 homens que tinham as armas destruidoras na mão. Quem não recebe o selo aprovador de Deus, que é o selo de Ezequiel 9:4, não é o selo de Êxodo 8-11, que é o selo de sábado aí, nem Êxodo. Aqui é o selo aprovador de Deus. Sim.
os que são selados em Ezequiel 9 já têm o selo do sábado. Porque são adventistas, são guardadores do sábado. Eles não vão ser selados por estar guardando simplesmente o sábado. Na verdade, tem que guardar. Tem que guardar. Não guardar de forma relaxada, guardar de forma correta. Sim, sim. E sabemos que tem muitos hoje que estão na igreja e não guardam mais o sábado. Cozinham no sábado, lavam casa no sábado, lavam carros, vem todo tipo de coisa na televisão no sábado, todo tipo de coisa no celular no sábado, enfim. Vem até novelas no santo sábado, chegou o sábado, vem adventista, né, vendo novelas, vendo coisas, enfim. O sábado é muitos que não guardam o sábado, infelizmente. Mas aqui, aqueles que vão ser selados são aqueles que têm o selo aprovador de Deus. Ela não diz o selo sabático de Deus, o selo sabático, não. Porque quem vai ser selado em Ezequiel 9 já tem o selo do sábado, porque o selo do sábado é o símbolo de que você pertence a Deus, você faz parte de Israel, é o sinal entre Deus e o povo. Ezequiel 9 não fala de sábado, por favor. Não venham confundir a mente das pessoas dizendo que o selo de Ezequiel 9 é o sábado. Isso não é verdade. A menos que eles se arrependam e deixem a obra de Satanás em oprimir os que têm a responsabilidade da obra. Olha, oprimir, né? Oprimir os que têm a responsabilidade da obra. Qual obra? A responsabilidade de pregar a última obra, o selamento dos 144 mil. É dessa obra que ela está se referindo. Se as pessoas não se arrependam e deixar a obra da satânica em oprimir os que têm a responsabilidade da obra e em suster as mãos dos pecadores de Sião, jamais receberão o selo aprovador de Deus. Cairão na destruição geral dos ímpios. Você sabe que no português mudaram essa palavra? No original diz na destruição geral, general destruction. Mas na tradução eles colocaram na destruição final. Mas ela não diz final destruction ou last destruction. Ela falou general. General é traduzido por geral. Então, na tradução brasileira, portuguesa, alguém mudou a palavra destruição geral dos ímpios na casa, na igreja. Aqui está no texto, está na sua frente, está no texto. Essa destruição não é os ímpios. Não é a destruição geral lá depois do milênio. Não é a destruição geral lá na volta de Jesus. A destruição geral dos ímpios na sua volta. É a destruição geral dos ímpios na igreja. Alguém diz assim, não pode ser geral. É impossível. Vamos colocar final. Não é final. Porque torcendo, adulterando o texto, em vez de colocar general destruction, que é destruição geral, ou seja, todos os acãs que não forem selados, todos aqueles que não receberem o selo aprovador de Deus, cairão na destruição geral dos ímpios, representada na obra dos 5 homens que tinham as armas destruidoras na mão. Todos aqueles que não forem selados vão cair na destruição geral dos ímpios na casa de Deus. Alguém diz assim, não, bora mudar uma coisinha aqui. Porque tirando o geral, botando o final, teremos uma brechinha para dizer que essa questão lá de Ezequiel 9 é lá no final. Lá no final, talvez na volta de Jesus, já ouvi versões dizendo que Ezequiel 9, essa parte vai se cumprir lá depois do milênio. Destruição final, irmão. Irmão, ele não diz destruição final. Ei, ele não diz destruição final. Irmão Leonel, ele não diz destruição final. Está no texto. Eu vou no original. Bora no original. O original diz general destruction. Na destruição geral dos ímpios. Sim. Representada na obra dos 5 homens que tinham as armas destruidoras nas mãos. Depois do milênio, não vai ser anjos que vão destruir os ímpios com armas destruidoras. É o fogo da segunda morte.
fogo e enxofre, o lago de fogo que Deus preparou para Satanás e seus demônios, e que muitos irmãos que hoje pregam contra Satanás, pregam contra os demônios, mas abraçam teorias heréticas do inimigo, infelizmente, eles abraçam essas teorias, eles praticam muitas obras de Satanás, não querem largar essas obras, e o lago de fogo que foi preparado para Satanás e seus demônios, infelizmente você vai ver muitos irmãos ali, infelizmente, dá dor, dá tristeza, alguém pregando contra Satanás toda a vida, e no final você está lá no lago de fogo com Satanás. Você já pensou? Já pensou, meus queridos? Oh, não. Que o sangue de Jesus tenha misericórdia. Que o sangue de Jesus nos salve. Sangue de Jesus tem poder. Há poder, sim, sem igual poder. Um poder sem igual no sangue de Cristo. É só você quer. E Jesus diz assim: eis-me aqui, filho, eu vou te salvar. Mas você tem que querer. Não diga, eu não posso, eu não tenho força. Se você reconhece que não tem força, você já está no caminho certo. Reconhecendo que não tem força, Jesus te dará força. Mas dizendo que você é forte, eu posso e tal, então não tem como ajudar. Mas você tem que reconhecer. Temos que reconhecer que em Cristo Jesus podemos ser salvos, selados. Então aqui, cairão na destruição geral, não final. Tira a palavra final. É geral. Dos ímpios, representada na obra dos 5 homens que tinham as armas destruidoras na mão. Note cuidadosamente este ponto. Os que receberem o puro sinal da verdade, neles gravado pelo poder do Espírito Santo, representado pelo sinal feito pelo homem vestido de linho, são os que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem na igreja. Que se cometem onde? Na igreja. Seu amor pela pureza e pela honra e glória de Deus é tal, e tem tão clara visão da excessiva malignidade do pecado, que são representados como em agonia, suspirando e gemendo. Leiam o 9º capítulo de Ezequiel. Diz Ellen White em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266. 266 e 267. Leiam o 9º capítulo de Ezequiel. Ela está dizendo: vocês estão duvidando? Vocês acham que não vai acontecer? Então vai lá em Ezequiel 9. Leiam o 9º capítulo de Ezequiel. Então, se você não começar hoje, não amanhã, querido pastor, querido ancião de igreja, você que prega, você tem uma grande responsabilidade de dizer ao povo o que vai acontecer. Já me tiraram dos púlpitos, querendo calar a minha boca. Não, tu não mais pregar, tu não pode mais pregar. Porque a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia não prega assim. Deus não vai fazer assim. Cumprindo Ezequiel 9, verso 6. Começai pelo meu santuário. E eles começaram pelos homens mais velhos. Os homens mais velhos, aqueles de cabeça branca, que têm muita experiência. E são eles mesmos que vão ser os primeiros a cair na destruição. E como um anjo, a ordem é tão incisiva, tão forte. Deus diz assim: ei, vão lá, encham os átrios de mortos. E eles foram e mataram na cidade, na igreja, como diz nós aqui. Não é brincadeira, Ezequiel capítulo 9, não é brincadeira. Não é brincadeira. É uma coisa terrível. Eu não posso vir aqui rindo. Ezequiel 9, não, é a coisa séria. Séria também para mim. Eu que prego? Tu acha que eu que prego vou querer estar lá no lago de fogo com Satanás? Você imagina uma coisa dessa? Pelo sangue de Cristo, todos vocês que estão ouvindo essa mensagem, inclusive você, pastor, você ancião, eu não sou teu inimigo, eu sou teu amigo. Eu quero ver você no céu e eu quero que você seja selado. Mas se você se levantar contra o assídio do Senhor, infelizmente você não vai ser selado. Se você começar a dizer: eu não aprendi assim na teologia, na faculdade, eu não sei o que você aprendeu aí, porque eu não fui na faculdade, eu não sou de faculdade de teologia, eu não fiz. Mas eu sei o que Deus diz, eu sei o que Deus diz. Está aqui na Bíblia, confirmadíssimo no Espírito de Profecia. Se você não crê e prega para teus
teus fiéis na igreja, que não é assim, não prega assim, não fala assim, tu vai ser selado? Não, querido pastor, não vai. Não vai mesmo. Abra o coração. Querido irmão que está ouvindo essa mensagem, você que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu tenho um apelo especial para vocês. Comece a dar um jeito de alcançar essa mensagem a todos os teus irmãos. Não esconda a mensagem do teu pastor, mas não tente tentar convertê-lo. Ah, pastor, tu não sabe nada. Não, não é isso. Fale com teu líder, teu ancião, diretor de igreja, pastor de igreja. Fale que Deus está prestes a fazer um terrível juízo na sua casa, mas também Deus está selando os seus fiéis que estão suspirando e gemendo. Fale, não esconda. Porque o atalaia que vê vir o perigo e se cala, como diz Ezequiel capítulo 3, diz também Ezequiel capítulo 18, você vê vindo o perigo, você se cala. Então você vai ser destruído. A classe que não chora, que não se... Perdão. Agora é Testemunhos, volume 5, página 211. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. O Senhor comissiona a seus mensageiros, os homens que têm armas destruidoras nas mãos. Passai pela cidade após ele e feri. Não poupe vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E eles começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Vi que muitos que estavam se gabando. Ele não vai dizendo aqui, você vê aqui, ó, Testemunhos, volume 5. Quem não se entristece e não chorar por o seu próprio declínio espiritual será deixado sem o selo de Deus. E não diz assim, quem não guarda o sábado. Aqui não, Ezequiel 9 não é o selo do sábado. Lógico, os que vão ser selados, todos têm já o selo do sábado. O selo entre Deus e Israel. Porque o selamento de Ezequiel 9 acontece em Israel. No mínimo, essas pessoas já têm o selo do sábado. Estão guardando. É um sinal. O sábado é um selo entre Deus e Israel. É um selo identificador. É um sinal que identifica quem é de Deus, quem não, quem é de Israel. Ezequiel 20, verso 12 e o verso 20. É um sinal entre Deus e o povo de Israel. O povo de Deus. O sábado é. Mas aqui, Ezequiel 9 é algo mais. Tu tem que chorar. Tu tem que se entristecer pelo seu próprio declínio espiritual. Tem que chorar pelos pecados dos outros. Não é criticar, não é apontar, é chorar, é corrigir, é dizer, temos que fazer isso, temos que voltar para Jesus. Não é apontar, não é julgar os irmãos, mas chorar é algo totalmente diferente. Mas se você deixa de se entristecer pelo seu próprio declínio espiritual, reconhecer que você não é nada, que você e eu não somos nada diante de Deus, meus queridos. Não adianta querer se passar por bonzinhos, irmãos adventistas, somos bons. Não, não somos nada. Temos que chorar pelo nosso próprio declínio espiritual. Temos que chorar pelos pecados dos outros. E se você e eu não fizermos isso, seremos deixados sem o selo de Deus vivo. E daí Deus vai comissionar os seus mensageiros, os anjos, os homens que têm armas destruidoras nas mãos, que são os anjos de Deus que vão fazer a matança, passai após ele e matai. Sim. Vi que muitos que estavam se gabando de serem bons cristãos não tinham nem mesmo um simples raio da luz, de luz da parte de Jesus. Eles não sabem o que é ser renovado pela graça de Deus. Não possuem nenhuma experiência real nas coisas de Deus. Vi que o Senhor estava afiando sua espada para abatê-los. Oxalá todo morno professo adventista compreenda a obra de purificação que Deus está prestes a efetuar entre o povo que professa pertencer-lhe. Prezados amigos, não se iludam quanto à sua condição, não podem enganar a Deus. O que Deus está fazendo? Afiando sua espada para abatê-los. E quem são essas pessoas que vão ser abatidas?
todo professo morno adventista. Todo morno professo adventista. Onde está escrito? Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 189. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 189. Finalizando aqui. Voltando para Testemunhos, volume 5. Vamos ler mais 2 textos e finalizar. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus era grande luz, e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito, colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus, como nos dias da antiguidade. Os tempos mudaram. Estas palavras fortaleceram-lhes a incredulidade e dizem: o Senhor não fará bem nem mal, é demasiado misericordioso para visitar o seu povo em juízo. Assim, paz e segurança é o grito de pessoas que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus suas transgressões e à casa de Jacó seus pecados. Esses cães mundos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Adultos, jovens e crianças, todos perecerão juntos. Isso é Ellen White explicando Ezequiel 9. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 211. Ellen White explicando que os cães mundos, que são os anciãos, líderes, que se desviaram do seu dever, que esqueceram do seu dever, são comparados a cães mundos que vêm, que eles sabem que um perigo está chegando, ou pelo menos alguém falaram, Deus falou que o perigo está chegando, tem que latir, tem que ladrar, tem que advertir. Então eles decidiram dormir e clamar paz e segurança. Deus não vai fazer isso não. Deus é amor. Tu acha que Deus vai fazer isso? Eles mesmos dizem os tempos mudaram. Estas palavras fortaleceram-lhe a incredulidade e dizem: o Senhor não fará bem nem mal. É isso que está dizendo a maioria dos pastores da igreja. Quando eles ouvem Ezequiel 9, eles dizem: não, Deus não vai fazer isso. Que absurdo! Que absurdo! E eles voluntariamente esquecem como Deus tratou a infidelidade do povo no passado. Eles voluntariamente esquecem do dilúvio. Eles voluntariamente esqueceram o que aconteceu no tempo de Nabucodonosor. Então eles não têm desculpa. Claro que não tem. Esses cães mundos que não querem ladrar, ou seja, eles não querem. São aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Adultos, jovens e crianças, todos perecerão. Futuro, ela botou para futuro. Juntos. Ou seja, os anciãos apóstatas que se desviaram do seu dever, esqueceram do seu dever, não advertiram o povo, eles vão ser os primeiros a morrer, mas também os outros que confiaram nas palavras deles, desses anciãos dormidiocos, sonolentos, eles vão perecer também, todos perecerão juntos. Mas primeiro, Deus vai destruir aqueles que abafaram essa verdade, aqueles que estão perseguindo essa mensagem. Primeiro eles vão morrer e o povo vai dizer: olha, está acontecendo uma coisa estranha aqui. Mas será que essa mensagem de Ezequiel 9 está se cumprindo? Será que está se cumprindo? Agora, você crê nessa passagem aqui? Você crê em Ezequiel 9? Você crê nessa passagem? Outra passagem aí, Testemunhos volume 5. Testemunhos volume 1. Testemunhos volume 3. Manuscript Willis, volume 1. Materiais de 1888, página 1303, que vai se cumprir a letra. Você crê nessas coisas? São a coisa do passado, quando Ellen White estava escrevendo. Nós não cremos assim, não cremos mais assim, os tempos mudaram. Assim que vai ser a tua resposta? Eu espero que não, né? Eu quero ver vocês salvos, selados. E por isso estou aqui. Eu não estou aqui para te enganar.
Eu não estou aqui para tirar você da igreja adventista do sétimo dia. É porque é ali que Deus vai selar os seus 144 mil soldados destemidos. É ali. E também é dessa igreja que Satanás quer tirar você. Te desanimar, te perseguir, dizer que nada a ver, não vai mais para a igreja, fica em tua casa, tá perdido, olha como estão os pastores, olha como estão eles. É Satanás querendo tirar você da igreja e Deus diz assim, não, permaneça aí, eu vou selar meu povo aí. Vou selar meu povo aí. Ou sim, meus queridos. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Tem muitas mais coisas que poderíamos dizer. Mas, irmãos, abracem a mensagem. Abracem a mensagem de Ezequiel 9. Abracem, não é contra ti. É para teu bem. E se alguém diz, não, isso é contra ti, fala para ele, não, não é contra mim. É para meu bem. Agora, meu último texto para você. Testemunhos, volume 5, página 505. 505. Volume 505. Testemunhos para a igreja. Quando Deus estava prestes a exterminar, olha as palavras que ela está usando aqui. Quando Deus estava prestes a exterminar os primogênitos do Egito, ele ordenou aos israelitas que recolhessem os seus filhos espalhados entre os egípcios e os reunissem em suas próprias casas e assinalassem com sangue os umbrais de suas portas, para que o anjo destruidor, ao passar, visse o sangue e passasse por alto essa casa. Era trabalho dos pais reunir os filhos. Este é o seu trabalho, é o meu trabalho, é o trabalho de cada mãe que crê na verdade. O anjo deve pôr um sinal na testa de todos os que estão separados do pecado e dos pecadores. E o anjo destruidor virá a seguir para exterminar por completo, tanto adultos como jovens. Testemunhos, volume 5, página 505. Você crê nesse texto agora? É mais um, tá? Você crê mesmo? Ou tu vai dizer, não vai acontecer? Não ouça o diabo. Não dê ouvido a espíritos de demônios. Não ouça a Satanás, dizendo que isso não vai acontecer. Porque vai acontecer. Vai mesmo. E isso aqui não é as 7 últimas pragas. Porque as 7 últimas pragas não vão exterminar por completo os ímpios. Não. As 7 últimas pragas vai incomodar, vai atormentar. Alguns ímpios vão morrer. E o restante serão exterminados na volta de Jesus. Estou falando dos ímpios na Babilônia. Serão, na volta de Jesus, o remanescente dos ímpios ali, que não morreram nas pragas, serão exterminados na volta de Jesus. Sim. Mas aqui em Ezequiel 9, aqui no cumprimento desta profecia de Ellen White aqui, o anjo vai selar o povo de Deus, o povo aquele que suspiram, que gemem, aqueles que são separados do pecado e dos pecadores, que não tem nenhuma ligação com o pecado, praticando o pecado e andando com pessoas, né? Que você vê que essa pessoa vai te levar para o buraco, para a perdição, mesmo na igreja. Tem grupinhos ali que você vê que não vai para frente, não vai te levar para nada bom. Então você tem que se afastar desses grupinhos. Tem grupinhos que é só para ver Free Fire, jogos terríveis, coisas imorais. Tem grupinhos assim. Tem gente assim na própria igreja que te leva para as coisas, estão na igreja, mas te levam para coisas erradas, que falam só bobagem, não edificam, são conversas que puxam só para baixo. Então não é para você estar ouvindo essas conversas, praticando essas obras, porque vão te levar também. Mas irmãos, estão na igreja, são adventistas, tem que ver quem é quem. Não porque são adventistas todos e que todos são santos. Tem trigo, tem joio. Tem grupo, tem companhia, tem gente na igreja que vai te levar para o caminho errado. Então tu não pode ir no buraco com essa pessoa. Por isso Ellen White diz, o anjo deve pôr um sinal na testa de todos os que estão separados do pecado e dos pecadores, e o anjo destruidor virá a seguir para exterminar por completo
Ou seja, os que não forem selados, nenhum vão escapar. Nenhum vai escapar. Para exterminar por completo, tanto adultos, os mais velhos primeiro, como jovens. É a mesma coisa de Ezequiel 9, meus queridos.